Cheguei com mais um vídeo pro canal. Será que eu sei como fazer vídeo ainda? Depois de não lembro quantos anos. Tô aqui hoje, aproveitando o feriado, pra gravar um vídeo de como estou hoje, da minha recuperação, né, da cirurgia de hérnia de disco, que é um dos vídeos aqui mais comentados deste canal. Então eu vim trazer pra vocês uma atualização de como eu estou hoje, no momento. Então, para quem não sabe, eu operei de hérnia de disco em final de 2022. Eu travei, só resumindo aqui para ninguém ficar perdido, eu travei a coluna, fiquei quase um mês sem conseguir andar direito. E então, para fazer a cirurgia, né, esperei um mês, foi super rápido, graças a Deus. Foi uma cirurgia bem complicada. Não o fato da cirurgia, mas eu falo o pós. Eu achei bem complicado, achei bem lento, mas estamos aí. Hoje em dia estou trabalhando numa escola, atuo como monitora de apoio com crianças. Então, hoje em dia o meu serviço me ajuda. E nas horas vagas também eu continuo fazendo sobrancelha, que já é o que eu fazia antes, e também depilação. Então é uma rotina bem corrida, por isso que eu demorei tanto tempo para conseguir vir gravar esse vídeo para vocês. Porque é uma demanda, né, muito grande, é casa, é marido, é roupa, é cachorro, é trabalho, é atendimento fora do trabalho. Eu tenho a minha loja também, meu brechó online, que eu posto todos os domingos. Então exige uma demanda muito e tudo sou eu que faço, então tem que ter eu. Todos os tempos livres que eu tenho, eu procuro aproveitar, né, com a minha família, com meu esposo. Mas enfim, vamos pro vídeo, né? Tá dando reflexo óculos, né? Será que tá ruim? Deixa eu tirar. Acho que vou deixar. Como eu tô hoje, de dor, eu achei que não melhorou 100% a minha dor. E acredito que seja normal, tanto porque a gente faz muito movimento errado sem perceber, como por exemplo, agachar para pegar alguma coisa, pega alguma coisa de peso de mau jeito. Então eu acredito que isso influencia muito. E também é quase humanamente impossível você fazer 100% dos movimentos corretamente ao agachar, ao pegar alguma coisa. Mas sempre que eu lembro, eu procuro sim fazer da maneira correta. Mas eu vivo hoje uns 80% sem dor, o que é pra mim um grande avanço, por conta de eu ter travado e não ter conseguido nem andar. Então pra mim hoje viver com 80% de dor tá tranquilo. Alguns dias doem mais, outros nem tanto. Como por exemplo, o dia que o tempo muda. Isso é verdade, realmente dói mais. Eu não sei o que acontece quando o tempo muda. Por exemplo, tá um dia de sol assim e o tempo muda para chuva, automaticamente a coluna dói. E eu já comentei isso com várias pessoas e muita gente também me falou, já me relatou que tem problema no joelho, ou já fez alguma cirurgia no joelho, ou em qualquer outro lugar do corpo, e a mudança de tempo realmente influencia. E quem tem pinos, quem tem ferros, né, no caso, ainda é pior. Eu, no meu caso, eu não tenho nenhum pino na coluna, não tenho nenhum ferro, e já dói, então imagina quem tem pino, né? Então, relação à dor, eu vivo hoje uns 80%. E, inclusive hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu vou começar o Pilates, justamente na expectativa de melhorar um pouco a minha mobilidade, porque eu sou muito dura de natureza, sempre fui desde antes da cirurgia, e depois da cirurgia, então, piorou um pouco. A minha mobilidade não voltou totalmente, principalmente do lado esquerdo, que foi o lado que eu travei. Alguns movimentos que eu consigo fazer com a direita, eu não consigo com a esquerda. A altura de levantar eu consigo com a direita mais, com a esquerda menos. Então eu senti que desestabilizou bastante essa questão do movimento. Então eu vou começar um Pilates hoje para ver se isso melhora. Eu sempre fiz alguma coisa em casa, só que eu relutei muito, mas muito, pra me matricular em alguma coisa, pra fazer alguma coisa, porque realmente não é uma coisa que eu goste, gente, não é uma coisa que eu goste.
Muita gente já me falou, faz academia, se matricula na academia, e eu sempre vivi relutando isso. Mas, por que eu decidi mudar de ideia? Porque eu estou com essa expectativa de que vai me ajudar bastante em relação à dor, tanto no meu dia a dia, quanto na minha mobilidade, né? Para questão de saúde também. Sei que é importante, mas eu sempre relutei. Eu faço tudo que eu fazia antes e não. Muita coisa eu mudei o jeito de fazer, como por exemplo, aproveitando que a cama está aqui, eu mudei o jeito de dormir. Acho mais confortável colocar um travesseiro no meio das pernas, entre os joelhos, e quando eu vou dormir reta, eu coloco um travesseiro assim embaixo, perto do bumbum. Eu acho que essas simples mudanças e adaptações me ajudaram bastante em relação a dormir. Nunca fico muito tempo de um jeito só, ou só sentada, ou só em pé, porque isso prejudica, eu sinto que dói. Então, sempre que eu sinto que já está doendo ou vai começar a doer, eu mudo de posição, tanto para dormir quanto no meu dia, para limpar a casa, lavar roupa, essas coisas. Quando eu vou limpar a casa, por exemplo, que eu uso o balde, eu sempre coloco um banquinho, uma cadeira para o balde ficar mais alto e eu não ter que arcar tanto a minha coluna. Simples hábitos que eu adaptei me ajudaram. Algum dia, quando eu tô com mais dor, quando eu chego de serviço, eu faço um alongamento. Geralmente eu deito aqui na cama, coloco os pés ali perto da parede para dar uma esticada, sabe? E eu sinto que isso me ajuda bastante. Eu amava dormir de bruços e hoje em dia eu não consigo mais, é uma posição que me incomoda muito. Se eu fico um pouquinho para tentar, eu já não consigo, já dói, eu tenho que voltar. E geralmente do lado esquerdo é o lado que eu mais me sinto confortável para dormir. Eu até durmo do lado direito, mas acredito também que esse é o meu caso e cada um tem um caso diferente. Nos comentários do outro vídeo eu li todos os comentários, procurei responder todo mundo e a gente vê que cada caso realmente é um caso. Eu demorei bastante para conseguir voltar a ter uma mobilidade boa, acho que foi uns 2 anos. No primeiro ano de cirurgia eu ainda era bem travada. Pode ser porque eu demorei um pouco para começar a fisioterapia, porque na época eu não tinha condições e até foi uma tia minha que pagou minhas sessões de fisioterapia. Então eu demorei um pouco para poder conseguir fazer as fisioterapias, né? Porque daí eu fiquei mais tempo parada e pode ser que isso tenha prejudicado. Mas no meu caso, demorou uns 2 anos para eu voltar. Consegui agachar, de conseguir amarrar um cadarço em cima da cama. Sim, esse movimento de estar aqui e amarrar o cadarço aqui me incomodava e eu não conseguia. Um movimento simples, mas hoje em dia, graças a Deus, eu estou bem, na medida do possível. E vou viver com isso, né, pro resto da minha vida. Mas eu agradeço a Deus, primeiramente, que me encaminhou nas mãos de bons médicos. Foi o Dr. Marcelo Massotti que me operou aqui de Pouso Alegre. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ter uma consulta com ele ou de passar com ele, mas é um médico que eu super recomendo. Quando eu travei, contando de novo essa história porque eu acho muito válida, e como é importante a gente cair nas mãos de bons médicos, porque eu fiquei 1 mês fazendo exames, indo atrás de médico, indo pro hospital e doía muito e o meu pé ficou muito inchado. Se eu achar a foto eu vou deixar pra vocês aqui em algum lugar pra vocês verem como que ficou inchado meu pé. E não desinchava, o remédio, todo quanto é remédio para dor que eles passavam não adiantava, eu continuava com dor, continuava travada, continuava naquele caos, né? E foi 1 mês fazendo ressonância, fazendo exames, procurando o que poderia ser essa dor. E olha só, nenhum médico desconfiou que poderia ser hérnia de disco na coluna lombar. Como a minha dor era sempre
muito embaixo aqui, ó, muito aqui perto do bumbum. Todo médico que eu ia desconfiava de ser algum problema nas partes sacroiliacas, que chama, e não na lombar. Eu fiz 2 ressonâncias dessa parte sacroilíaca e não dava nada. Caí nas mãos do médico, Dr. Ricardo Romero, da Clínica Romero, aqui de Pouso Alegre também. E gente, assim que eu entrei no consultório dele, eu dei uns 3 passos para conseguir chegar na cadeira chorando de dor por não conseguir andar direito. E eu acabei de sentar e ele perguntou para mim assim: o que você tá sentindo? O que você sente? O que você tá sentindo? Eu falei assim: olha, minha perna esquerda dói demais e eu sinto formigamento, não sinto essa perna, não tava sentindo. E ele falou assim: olha, provavelmente vai ser hérnia de disco lombar, mas vamos fazer uma ressonância para ter certeza. Gente, 2 minutos de consulta, ele já suspeitou do que realmente era. Fiz a ressonância, papum, deu uma hérnia de disco na coluna lombar. E eu fiquei 1 mês gastando, acho que foi mais 5 mil reais na época, eu tenho até anotado em algum caderno. Tive que fazer rifa para poder me ajudar, porque eu não tava atendendo, né, fazendo o meu serviço, como que eu ia atender e as contas chegando. Então, na época, nesse 1 mês, fazendo ressonância, fazendo exame, buscando, indo atrás e não descobri o que era, até que eu cheguei nesse médico. Só que ele já não operava mais. Aí ele me encaminhou para esse doutor Marcelo Massotti, que foi uma bênção de Deus também. Eu cheguei lá no consultório, ele olhou e falou assim: realmente é casa de cirurgia e pode ficar tranquila que eu vou correr atrás de tudo pra você. Ele correu atrás de tudo, consegui operar pelo SUS depois de 1 mês. Operei no dia do meu aniversário, inclusive, que está chegando agora, dia 26 de abril, gente, vai fazer então. Eu vou ter que olhar a data e depois colocar aqui pra vocês. Nossa, me deu até uma lembrança agora, gente, dia 26 de abril. Eu tava operando de hérnia de disco. E então, provavelmente nessa semana eu já tava nos preparativos, né, pra cirurgia. E foi bem no dia do meu aniversário, mas nossa, eu agradeço a Deus por ter conseguido operar, por ter sido tão rápido, porque eu conheço relatos e tem casos também que demoram muito pra conseguir operar, e o meu foi tudo muito rápido, então só tenho a agradecer. Então, apesar de tudo, estamos aqui firmes e fortes, continuando a vida, né? E a vida é assim, né? A gente nunca sabe do nosso amanhã, nunca sabe o que a gente vai passar. Mas se a gente tem em nosso coração claro o nosso propósito aqui, a gente vai entender que não estamos no controle de nada. A nossa vida está no controle de Deus, então Ele que sabe. Fogem do nosso controle. Mas muitas das vezes, se não todas, é para nos fortalecer, é para nos fazer aprender, é para nos fazer depender ainda mais de Deus. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei emocionada agora no final. Olha como o tempo passa, né? A gente não imagina que passa tão rápido. Nossa, meu Deus. Foi isso, gente. Até a próxima.